Olá pessoal, vamos fazer uma tiragem diferente com vocês hoje. É uma tiragem com opção de escolha entre as categorias relacionamento, trabalho, saúde e espiritualidade. Mas quem vai escolher não sou eu, tá? Aqui tem 4 cartas e nelas vamos ver o que a espiritualidade escolhe para vocês hoje. Saiu essa daqui como primeira opção, saúde. E essa daqui como segunda opção, trabalho. Que engraçado, saiu que nem a tiragem anterior que eu fiz igual esta. Só que essa aqui, a gente não vai usar os mestres ascensos. Naquela tá os mestres ascensos. Então, você chegou até aqui, vai lá e dá uma olhada. Pode ser que tenha alguma coisa pra ti lá. Eu vou escolher aqui uma carta para cada um dos unicórnios, como guia. E depois a gente vai ler separadamente as tiragens. Assim não dá, tá, gente? É uma ou duas cartas. Essa daqui, tá? Pra saúde. Essa daqui, mais alguma? Tá bom. Agora vamos escolher as cartas da parte sistêmica, das dimensões, do oráculo das dimensões da consciência. Para ver a emoção ou a parte dentro da consciência que vocês precisam trabalhar para resolver essa situação de vocês. É uma dica dentro com a energia sistêmica. Para quem não conhece ainda, a terapia sistêmica é uma terapia bem interessante, dá uma pesquisada aí. Eu não trabalho muito, eu só trabalho com os oráculos. Aqui saiu a dimensão do crescimento para a parte da saúde. E aqui virou a dimensão da sobrevivência para a parte do trabalho. Deixa eu pegar lá o restante do oráculo. Sobrevivência. Sétima dimensão. Peraí, deixa eu separar aqui, galera. A gente vai. Conta aí pra mim como é que tá sendo a semana de vocês. Como é que tá a vida de vocês. Deixa aí nos comentários. Pra quem ainda não é seguidor do canal, vai lá, deixa eu achar aqui meu oráculo. E segue o canal para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Aqui. Aqui uma cartinha. Vamos agora achar a cartinha do último. Daí a gente começa a jogar. Aqui. Esse baralho ele vem com 9 montinhos diferentes, porque ele vem 9 dimensões. E cada dimensão fala de uma parte da consciência. Ele é bem interessante. E costuma dar muito certo. Opa, aqui eu peguei uma além, que não é dele. Tô de olho fechado para não dizer que eu estou manipulando a situação. Então eu fechei os olhos assim, porque como são pouquinhas cartas, às vezes a gente tem dificuldade de tirar elas. Deixa eu guardar aqui. Deixa eu organizar aqui. E vamos lá, vamos começar então com quem escolheu a saúde. A saúde saiu 2 cartas do Reino Encantado, milagres. Acredite, o seu milagre está a caminho. As suas preces foram ouvidas, renuncie ao como. Não importa como vai ocorrer para ti aí o que tu pediu para Deus ou para tua egrégora. Vai vir, vai chegar até ti. E confiança, ó. Salte para o desconhecido, tenha fé e avance. Acredite, você vai voar. Então aqui as mensagens deles foram muito positivas sobre a parte da saúde. Agora vamos ver com os povo cigano as situações.
Lembrando que isso aqui é uma tiragem coletiva, então não pode não dar certo para todos. Aqui saiu a carta da casa. Mostrando que vocês precisam repouso, precisam descansar, a necessidade de descanso. Vocês também, alguns de vocês aí, como isso aqui é uma tiragem coletiva, estão estáveis. Não sei se pode ser que não seja com vocês. Aqui saiu a carta da cegonha. Usar essas 3 cartas, usar essa carta aqui, tá? Daí saiu o jardim, embaixo as estrelas. Tem possibilidade aí para quem tá tentando aí um bebê, de esse bebê vir, porque a cegonha fala de gestação, né? Usar todas essas cartas. A última? Nenhuma outra mais? Tá bom. Saiu o cavaleiro. O navio. Mais 3 cartas pra mim, por favor. Ih, aqui já caiu. Usar essa carta aqui, não. Então, aqui caiu a foice, a montanha e o buquê. Olha, algumas dessas cartas aqui repetiram na tiragem que eu fiz igual a essa anterior. Se eu lembrar, eu vou postar ou nos cards finais ela, ou em cima aí nos balãozinhos, tá? Então aqui, o que tá falando? Aqui tá falando de pessoas que estão necessitando. Alguns de vocês aí, não é para todos, pode ter problemas na coluna, pernas, aparelho digestivo, reprodutor, que são as situações da saúde que alguns de vocês aí estão resolvendo. Alguns aí pode estar com problema nos dentes, também tá falando em cirurgias, obstruções nas veias, rim, bexiga, dor de cabeça. Essas são as situações aqui do coletivo que vocês podem estar trabalhando aí dentro da área da saúde. Mas o que eu vejo aqui? Ó? Necessidade de vocês descansar. Aqui me falaram o estresse. Não saiu assim uma carta, mas assim eles me falaram que é o estresse. As estrelas aqui também estão falando que é problemas relacionados ao sono, dificuldade de dormir. E isso é ocasionado pelo estresse. Lembrando que esse descanso aqui que as cartas estão falando pode ajudar vocês. Alguns aí pode ter surpresas aí de uma gestação. Quem tá buscando aí uma gestação. O navio, ele vem pedindo para vocês, quem tiver aí com situações aí, com possibilidade de gravidez, para fazer aí uma ressonância, como é que se chama? Uma ecografia, um ultrassom, né? E ele vem pedindo para vocês terem equilíbrio. Ele fala um pouco de instabilidade e de mudanças que estão vindo. A cegonha também está falando de novidades, de situações de mudanças. Então isso vai ter uma melhora significativa. O que é o centro da jogada de vocês é o cavaleiro, que está falando em movimentação. E o cavaleiro, ele vem falar também do vigor e da boa saúde. Então vocês conseguem resolver essa situação. Para alguns aí é necessidade de fazer exercícios. Porque como eu não tô tratando uma pessoa específica, trabalhar com a área da saúde é meio chato. E eu já não gosto muito de fazer. Mas a espiritualidade pede, a gente faz, né? As montanhas, com a foice, estão falando para você superar essas dificuldades que tá passando aí. Vocês precisam cortar essas dificuldades que vocês estão passando, tá? A foice fala de um corte, né?
o momento de cortar as situações ruins pela raiz. O que isso quer dizer dentro da parte da saúde? Busque um médico, busque tratamento se você tem algum problema ou se você tem uma pessoa que tem algum tipo de problema desses. Busque ajuda. Não esqueçam de buscar ajuda, porque isso aqui é só um canal de tarô. A espiritualidade jamais vai pedir para você não buscar ajuda, bem pelo contrário, para isso que existem médicos na Terra. Então busquem ajuda. E o buquê fala da recuperação. Vocês também podem buscar tratamentos alternativos. E ele fala da recuperação. Vocês vão conseguir se recuperar dessas situações aí que vocês estão passando. Vocês vão conseguir, mas vocês precisam manter a positividade, porque tá vindo muitas mudanças aí dessa situação. E o equilíbrio para dentro dessa situação. Aqui vamos ver como é que tá o fundo do deck, tá? Que é bem, que bate bem com a carta ali do Reino Encantado. Ó, aqui no fundo do deck saiu os trevos, mostrando a recuperação e dizendo que essas situações aí não vão ser graves. Ou vocês já estão passando, quem tá passando aí não é para se preocupar, que não vai ser grave, mas precisa procurar ajuda. A criança aqui, ó, tá pedindo para vocês cuidar da imunidade, também tá frisando de novo sobre a gestação. E o caixão vem falando que vocês cuidando dessas situações, elas não evoluem. Porque o caixão ele traz finalização. Então vocês precisam, é uma situação dolorosa, mas vocês precisam buscar ajuda, ficar confiante, acreditar nesses milagres que vocês pediram para as coisas se resolverem. Bom, agora vamos ver aqui o que o oráculo trouxe da dimensão. A dimensão que saiu é do crescimento, tá? Liderança transparente. Liderança transparente é a aptidão de liderar pelo exemplo, de comunicar com clareza, além de delegar com facilidade, estimular o ambiente contagiante e de alta energia, demonstrar as suas expectativas quando dá créditos, de confiar na equipe, seja familiar, profissional, de reconhecer os méritos. Então, isso dentro da saúde, o que acontece? Quando a gente tá mal, a família, as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem. Então, é disso que eles estão falando aqui. Como você pode praticar a liderança transparente no seu dia a dia para desenvolver e aprimorar o seu potencial de influenciar? Porque o que ocorre? Essa parte da liderança transparente, ela nos ajuda a fazer com que as coisas fiquem mais para cima, a gente tenha mais autoestima, não só os outros, mas nós mesmos ter mais autoestima. E com autoestima, esperança, sentimentos positivos, conseguimos vencer as dificuldades que estamos passando pelo nosso caminho. O mantra essencial, essa área que fala do talento cultivado, ela fala que ao longo da vida a gente desenvolve conhecimento, tá? Então esse talento ali tu tem que desenvolver ele, isso vai te ajudar a melhorar a parte da tua saúde. E aqui como mantra veio para você o seguinte: respira fundo, repete ou anota aí. Eu digo sim ativamente à minha intuição. Eu me permito estar em plenitude no aqui e no agora. Eu resgato o prazer de viver e reconheço tudo que manifesto naturalmente. Essa é a mensagem do teu eu sou, da tua consciência para você nesse momento que você está passando. Agora vamos ver o outro grupo. Deixa eu juntar aqui as cartas que escolheu a opção de trabalho. Deixa eu guardar aqui. Quem escolheu a cartinha do trabalho, a carta que saiu
Reino Encantado foi essa, a ação. Agora é o momento perfeito para agir. Tome ação inspirada em direção aos seus sonhos. Avance com confiança. Essa foi a mensagem deles para vocês. Agora vamos ver o que o povo cigano tem de recadinho para vocês. Para o pessoal que escolheu o trabalho, qual a mensagem? Aqui saiu a montanha. Usar outra carta dessas. Essa daqui, peraí. Aqui. Me disseram que não era pra usar aquelas aí que virou todas a casa. Virou todas numa vez só. Quais as cartinhas aí pra quem escolheu a opção trabalho? Aqui saiu os trevos. A criança. Usar o cavaleiro? Tá. As montanhas, está falando de um ambiente assim meio hostil, onde vocês estão aí trabalhando, vocês estão tendo bastante dificuldade porque ele não é um ambiente muito bom, mas ele está pedindo para você ser persistente, porque tu vai conseguir superar os desafios. Com a persistência, você tem dificuldade, talvez, de manter emprego. Alguns aí de vocês têm dificuldade de manter emprego. A casa, ela vem falando de confiar em pessoas, da necessidade de ter equilíbrio, né? De se sentir seguro. E também mostra aí que alguns aí, ou tá vindo um home office. Aqui saiu as nuvens. As nuvens saiu no meio no centro da tua jogada. Aqui saiu os pássaros, o caixão e o rato. Mais uma, por favor. Essa aqui? Essa ali? Tá. Vamos ver aí. E saiu os peixes. Essa tua dificuldade para alguns de vocês aí de manter emprego ou se sentir meio bloqueado, pode ser que vocês até estejam desempregados, estão passando por dificuldades aí nesse setor. Isso aí tá falando que é uma falta de equilíbrio. Vocês precisam manter o equilíbrio. Vocês precisam se sentirem seguros. Vocês precisam mudar alguma coisa aí na postura de vocês para que vocês se sintam seguros. E eles estão dizendo que os obstáculos que vocês estão tendo são passageiros. É muito desafio, vocês precisam manter a persistência, tá? Porque vai mudar. Esses obstáculos aí que tu tá sentindo aí no teu caminho vai mudar. A criança, ela já vem falando de um novo emprego para quem tá desempregado aí, também de algo que tá sendo gestado, de esperança, de vocês terem fé aí. Novo emprego, uma nova função, alguma coisa aí tá chegando, só que vocês precisam estar mais maduro aqui no mental para poder abraçar essa possibilidade, porque essa possibilidade pede que vocês tenham amadurecimento. Preciso de pessoas maduras, responsáveis para atuar, vocês precisam ter essa parte aí. Aqui as nuvens mostram situações onde teve muito conflito, muito desgaste dentro do trabalho. Uns de vocês aí estão passando por isso, como também mostra a insegurança. A insegurança de largar aquele emprego porque você não gosta, porque você não tem outro em vista. Mas os pássaros estão falando aí que vocês precisam conversar. Eles falam muito de comunicação, né? E da oportunidade que vem vindo para vocês. Vocês precisam manter a leveza.
seja como for dentro do trabalho de vocês aí para conseguir subir. E essas situações aí para quem foi demitido, pode ser um pouco por irresponsabilidade, porque a criança também fala de responsabilidade. Por isso que pede amadurecimento. Então você precisa olhar essas situações. Precisa cuidar aí desses ambientes meio tóxicos, porque os ratos falam do desgaste, falam da energia do ambiente não ser muito boa, dos colegas. Aqui o rato com o caixão tá mostrando aí muitas pessoas que estão se conectando com essa jogada aqui, que escolheram a opção do trabalho, estão passando pela parte do desemprego. Mas os peixes, os peixes estão falando que as coisas vão mudar, que vocês vão ter oportunidades. Tem oportunidades vindo. Vocês, aqui a foice no fundo do deck fala que vocês precisam manter o foco, porque a tendência agora é o brilho, porque é a foice e as estrelas. Vocês vão ter uma colheita aí que vai trazer uma iluminação para a vida de vocês. Mas essa iluminação vai exigir trabalho em equipe, vai exigir lealdade tanto a si mesmo quanto à equipe, vai exigir um ambiente agradável, mais harmonioso. E vocês, seria bom aí vocês estudar, porque saiu os livros. Seria bom estudar um pouco, melhorar aí a carga o leque de conhecimento de vocês, porque esses trabalhos, essas oportunidades que vão surgir aí na vida de vocês, pode exigir conhecimentos mais técnicos. Que aqui saiu o livro e a chave. A chave fala das novas oportunidades, das portas que vão ser abertas. Mas vocês precisam cuidar. Também aqui para alguns está falando de rivalidade, de hipocrisia, né, de pessoas hipócritas. Dê uma cuidada sobre isso, e isso vai trazer a necessidade de vocês fazer um trabalho bem feito, ter muita consolidação na hora de fazer um trabalho, de entregar alguma coisa que vocês tenham para entregar. Por que isso? Para vocês não poderem ser afetados por essas situações meio traiçoeiras. Que a solução seria isso. Esse trabalho bem feito, e a chave mostra que vocês vão ter novas aberturas aí pro trabalho. Vamos ver o que saiu aqui na relação sistêmica. Saiu a carta da sobrevivência, que nos alerta aqui fala em pecados capitais, tá? Mas eu acho que não é bem pecado capital, é a parte nociva, de situações que nos induzem a ações impulsivas, de negar e fugir de uma realidade traumática. Você tá passando aí por toda essa dificuldade, com certeza você deve estar com um problema. Pense numa dificuldade atual e em como ela afeta você. Respire fundo e vamos ler aqui as mensagens. A inveja. Muitas situações aí que tu tá vivendo dentro desse ambiente de trabalho é tóxico, é ocasionado pela inveja. As pessoas enxergam o teu brilho, enxergam a tua alegria de viver, que a criança aqui mostra um ser muito alegre. E isso causa prejuízo. As pessoas têm inveja. Isso causa desgaste. As pessoas te veem como uma pessoa próspera, porque que saiu os peixes. A maioria das pessoas que convivem contigo não sabe os problemas que tu tá passando, mas eles te enxergam como uma pessoa próspera. Às vezes pela roupa que tu se veste, o jeito que tu anda, as pessoas te veem como uma pessoa próspera. Deixa eu ajeitar aqui o meu aplicativo para ele parar de apitar. Isso. Então você aí dá uma olhada, evita demonstrar muitas situações, fica mais na tua, para ver se você consegue reduzir, porque a inveja é triste.
Ou um bom banho aí de... O que é bom para tirar a inveja? Louro abre caminho, ó, para quem tá com dificuldade aí na parte do trabalho, um banho de louro ajuda a abrir caminho. Louro com mel, para renovar aí. Faz pra mamãe Oxum, para quem tem aí afinidade com a mãe Oxum. A inveja é um desejo de possuir o que o outro tem, ou de impedir que tenha ou que não tem. Um sentimento que nos torna insatisfeitos, ressentido e amargurado. Nesta dimensão da consciência, a inveja é uma emoção que serve para aprendermos a celebrar as conquistas dos outros. Aqui, essa carta ou é para ti ou é para alguma pessoa que está no teu redor, tá? Porque pode ser espelhado isso aqui. Então, como você pode reconhecer e celebrar as diferenças sem se comparar com os outros, sem se isolar e sem se vitimizar? Essa é a mensagem sobre a inveja. Porque ocorre, às vezes a gente quer ter o que o outro tem, tá ok? Mas a gente não precisa ter o que é do outro. Tu pode querer ter, tipo, uma carta semelhante a essa porque tu achou ela bonita, mas tu não precisa querer ter a carta que tá na mão do outro. Existem outras iguais. Ou tu quer ter o carro, tu quer ter um carro azul daquela marca, mas não precisa ter o carro que é do outro. Entendeu? Vamos ver, é diferença. É bem, como é que se é? Uma linha tênue que diferencia a inveja do que não é inveja. Amplie o seu nível de merecimento. Respire fundo e diga suavemente, em voz alta, essa frase sistêmica. Uma delas, né? Ou todas elas. Eu digo sim à vida. Aceite as coisas que a vida tá te dando. Eu digo sim à vida. Eu mereço viver bem e usufruir a vida. Eu mereço viver bem e usufruir a vida. Agora eu vou em direção ao mais. Bom, gente, esse foi o recadinho do pessoal para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu aguardo vocês no próximo.